Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vou dar continuidade nos estudos do livro Missão da Umbanda, por Ramatiz. Nós paramos na página 30 desse livro. É uma obra universalista, né? Então, é um livro de perguntas e respostas. E eu vou dar início aqui, então, na pergunta que é feita a Ramatiz, né? Então, a pergunta realizada é, na página 30, que nós paramos, né? Quais as diferenças entre a Umbanda e o Espiritismo? Aí ele responde: as peculiaridades que distinguem as práticas espíritas das umbandistas foram aprofundadas em outra obra. Então aqui, pessoal, já parando, né, fazendo uma pausa, ele tem uma obra que é sobre a missão do kardecismo, a missão do espiritismo. Então, nessa ele aborda a missão da Umbanda e naquela obra ele aborda outra vertente, né? É por isso que ele faz essa menção aqui. Aí ele continua: é importante relembrar que a Umbanda é um movimento espiritualista visivelmente diferente do espiritismo, mas com muita sincronia em vários aspectos, tendo em vista que ambos são regidos pelas leis universais e regulam o intercâmbio entre os planos da vida. A Umbanda fundamenta-se na magia e nas forças da natureza, manifestada nos planos das formas mental e astral, representadas pelos orixás. Então aqui, pessoal, ele pontua, né, trazendo que, embora sejam de vertentes diferentes, né, o espiritismo, o kardecismo, ele também é assistido pelas leis universais. Toda a corrente que é espiritualista é assistido pelas leis universais. Então, você pode ser candomblessista, espiritualista, umbandista, espiritualista, kardecista, espiritualista e assim vai. Então, a lei universal ela é única para todos. E a codificação que é feita na Umbanda, ela é a sua forma, que é representada através de divindades, expressões divinas, né? Ramatiz, vou parafrasear uma fala dele mesmo, ele fala que os orixás são um sopro de Deus, né? É um sopro da fonte que tudo é. Então, é representada pelos orixás, essas divindades. Aí ele continua: ela não concorre com os centros espíritas, que não permitem símbolos mágicos, cânticos, defumações, ervas, essências aromáticas, fogo, pólvora, velas e etc. Então, ele está falando que você mais vê, né, nas casas de Umbanda e que não tem nos centros kardecistas, né, mais conservadores. Aí ele continua: o espiritismo preconiza libertar os homens das formas transitórias e não aceita a magia em seus postulados doutrinários. Infelizmente, muitos homens ditos espíritas se consideram melhores, superiores e salvos em relação aos umbandistas. Condenam equivocadamente a Umbanda em suas atividades de intercâmbio com o espaço. Então aqui, pessoal, ele está falando que a Umbanda ela é só uma outra forma, né, de receber ali uma forma de religar, uma forma de manifestação de culto, né? E ela não é menor que nenhuma outra religião. Lamentavelmente, muitos dirigentes zelosos da pureza doutrinária, às escondidas, como crianças que roubam doce da geladeira, encaminham consulentes, alvos de magia negra, aos terreiros, abafando esses casos de estudos doutrinários, mesmo que concorram diurnamente em seus centros. Então, ele fala aqui, né, de tempos, né,
que assim, infelizmente, a gente tem ainda hoje, aquele centro que sabe da necessidade, reconhece que ali para lidar com aquele tipo de energia que se apresenta, ele prefere, né, indicar a ida para o consulente num terreiro, mas não divulga o porquê, não fala o porquê, né, que escolheu essa maneira de resolver aquela questão energética, né? Aí outra pergunta. Essa ênfase na Umbanda não contraria seu compromisso de trazer os conhecimentos do Oriente para o Ocidente de forma palatável ao racionalismo ocidental, pouco afeito a símbolos e ao esoterismo? Então aqui é perguntado para Ramatiz se ele não está fora do propósito, de uma forma bem mais elaborada, mas se ele não está fora do propósito dele. Por quê? O que Ramatiz ele traz é essa unificação, né? O propósito dele é a unificação. E aí estão perguntando se ele trazer essa questão mais de outra vertente, né? Não está saindo fora do propósito dele. Aí ele responde: a Umbanda é dinâmica e se adapta aos prosélios em seus anseios espirituais. Desapegada de dogmas intocáveis e engessamentos doutrinários. Neste um pouco mais de 100 anos de existência da Umbanda, período de cíclico de sua afirmação, para angariar o máximo de fiéis no menor tempo possível. Suas lideranças terrenas não se preocupam em buscar uma unidade doutrinária mínima. Ela vicejou no meio caracterizado pelas variedades de ritos, cultos e símbolos que tendem à umbandização, acrescidos do sincretismo como aval para inclusão urbana e social, num habitat cultural predominantemente católico. Obviamente, haverá continuação desse movimento de forma mais digna, ficando a doutrina da Umbanda depurada, sem traumas ou imposições das lideranças. Fato essencial para a sua estabilidade. Doravante, isso ensejará constante estudo no sentido de conduzi-la no plano físico a um conquistado e merecido conceito de religião estruturada. O serviço da coletividade encarnada e desencarnada da pátria verde-amarela. A Umbanda é um produto de evolução espiritual, como tudo no cosmos, estando suas origens contidas nas filosofias orientais, com fragmentos mais ou menos acentuados, dependendo da sua origem étnica geográfica. Quanto mais vocês pesquisarem sobre os cultos que deram origem às religiões do mundo antigo e primitivo, ao civilizado e cosmopolita. Aqui eu vou pausar, pessoal, porque acho que muitas pessoas não sabem o significado de primitivo, que é muito diferente de involutivo. Primitivo é aquele que veio primeiro. Então, é a codificação à época, né? E assim a gente vai seguindo. Mas facilmente poderão constatar a procedência e veracidade dos fundamentos dos umbandistas. Desde os idos da antiga raça vermelha, na Atlântida. Desse modo, conseguirão perceber a sabedoria divina nessa reunião das práticas e crenças dos índios, negros, brancos do Brasil, que vibra em harmonia com nossos compromissos assumidos no espaço. Neste momento consciencial da coletividade terrena, consoante a nova raça que se formará na crosta, fraterna e universalista.
no amálgama entre as culturas e filosofias do Oriente e do Ocidente. Então aqui, pessoal, ele fala de uma forma mais difícil, mas simplificando, que quando você começa a buscar um pouco mais da raiz da Umbanda, você vê muitos cultos de outras partes do nosso planeta. Por quê? Porque o que fundou o Brasil não foi várias pessoas de várias etnias, de vários lugares, de vários costumes, de vários religares, várias religiões? Pois é. Então a Umbanda, ela é o fruto disso. Ela é o fruto disso. Claro que a gente tem o conjunto das leis divinas, conhecidos como a Umbanda, que é um conjunto muito praticado pela Umbanda, mas que não nasceu aqui na Umbanda, no Brasil, em 1908. Só que essa prática desses cultos, falando mais do que nós conhecemos, ela vem de diversas partes do planeta. Então, é a reunião. Então, quando você começa a procurar determinado rito, você acaba identificando resquícios de uma outra religião. Codificada, né? Mas de uma outra religião. Aí vem outra pergunta para a Ramatiz. Sua maneira direta e sem rodeios de abordar assuntos polêmicos que os outros autores espirituais se eximem de elucidar, num universo caracterizado pela diversidade de ritos, não ocasiona interpretações melindrosas e posturas de parcialidade doutrinária de alguns confrades, líderes da Umbanda? Então, aqui eu falei já no outro capítulo que esse livro é um livro muito polêmico nessa questão de dogma, e ele também é um livro polêmico porque para trazer essas questões, para embater isso, é preciso, fazer uma força muito grande para elevar a consciência, para ir para uma próxima visão, né? E aí é na onde eles falam que dá muito problema, né? E aqui ele traz uma resposta bem legal. Aí ele começa. A profícua cultura dos umbandistas de imparcialidade e de não estabelecer julgamentos beliciosos diante da diversidade não deve levar vocês à passividade letárgica, que se isenta de apontar desvios estruturais na Umbanda praticada na Terra. Então, ele está falando aqui, ó. A gente tem, não é porque tem essa imparcialidade que você não deve ter uma análise do dogma que é aplicado naquela casa, né? Na casa dos umbandistas. Tem que ser visto isso. Aí ele continua. Tampouco fortalecer o temor de ressentimentos e melindres dos irmãos da seara. O conhecimento das leis universais estimula aqueles que a detêm. Seres do lado de cá indicam fraternalmente o respeito às diferenças, mas sem renunciar às diretrizes e os espíritos básicos que norteiam a Umbanda, o amor e a caridade crístico. Dessa forma, os maiorais da fraternidade universal, então engajados nesses esclarecimentos, e nos autorizam a continuar laborando em prol da ampliação do discernimento dos terrícolas, que é o que a gente está falando aqui, que eu falei que essa força que ele faz. Então esse livro é polêmico porque ele faz uma força para levar você a ver de uma forma diferente, ver por um outro lado as coisas. O momento está de acordo com o merecimento coletivo da comunidade encarnada,
principalmente quanto à elucidação dos aspectos sociológicos e cósmicos da Umbanda. É necessário ampliarmos o entendimento do mediunismo, que não se limita ao espaço da porta de acesso para dentro dos terreiros, mostrando as distorções ritualísticas que acontecem no processo de inclusão social. Nas comunidades da religião nascente, além dos aspectos esotéricos do plano espiritual, em que a Umbanda é um movimento doutrinário arquitetado no plano astral da Terra. Então, pessoal, ele coloca que nós estamos num momento onde a consciência coletiva permite essa abertura. Então, as falas que eram dadas em tempos remotos era de acordo com a consciência daquele que estava ali. E hoje permite essas novas formas de pensar, trazer esse outro olhar, né? Aí ele continua. É claro que nosso labor mantém os fundamentos verdadeiros existentes, trazidos pelos diversos canais sérios e fidedignos da espiritualidade, tendo em vista que o novo não destrói o que está estabelecido, mas apenas amplia. Isso daqui, pessoal, é muito importante frisar, porque a forma, eu ouvi isso de um médium da casa, onde ele coloca, ele falou, o novo ele veio ampliar, ele não veio mudar, modificar, né? Então, é importante que a gente veja por esse prisma, ele trouxe com muita sabedoria essa fala, né? E então, mas para você ampliar, você precisa ter algo em que ampliar. Por isso, o primitivo, o que veio primeiro, não é descartado. Porque você só amplia aquilo que você já tem. Se você não tem nada, você vai ampliar o quê? Por isso, vocês precisam conhecer qual que é a energia de vocês, a energia primária de vocês, para que vocês ampliem ela ou entreguem aquilo que a sua alma veio entregar no aqui e agora. Entende? Continuando. Assim, almejamos sacudir a paralisia enraizada em algumas lideranças religiosas da Umbanda, desarrumando as mentes acomodadas e parciais. Em conformidade com a harmonia cósmica, é um universo dinâmico, onde tudo se transforma ininterruptamente de acordo com as leis universais imutáveis. Então, pessoal, ele coloca aqui, não importa a mudança, em que tempo e espaço ela vai acontecer, em qual consciência coletiva ela vai se manifestar, mas sempre vai estar dentro das leis universais. Então, dá para ver o reflexo disso quando a gente pega uma parábola de Jesus, que ele utilizava com seus apóstolos ali, que tinha uma consciência limitada, para a época de hoje era mais limitada, mas era primitiva, veio primeiro. Então, se você pega aquela parábola que era aplicada lá, hoje a gente falando ela em algumas situações, não traz tanto ensinamento, com tanta compreensão, traz porque está dentro da lei universal, né? Então, vamos seguindo. Aí é feita outra pergunta para Ramatiz. A Umbanda é uma religião brasileira ou afro-brasileira? Aí ele começa a resposta. Inquestionavelmente, a Umbanda nasceu em solo pátrio, abrigando as influências religiosas indígenas, negras e brancas. Une-se em suas práticas, tal como esta estrutura atualmente em doutrina mediúnica espiritualista de terreiro. Espíritos de caboclos, pretos velhos e crianças, além de todas as outras formas e raças espirituais que as entidades do plano astral utilizam para fazer a caridade, tendo em vista que a Umbanda é guiada à universalidade no intercâmbio mediúnico,
preponderantemente com influência africanista, em seu aspecto positivo e benfeitor. É o contrário da rotina fetichista e atávica de ritos de alguns terreiros, eminentemente de culto africano e indígena, já distorcido dos rituais ancestrais das nações e tribos originais, de que são procedentes. Então, aqui, pessoal, ele está falando da distorção. Isso fica muito claro nos cultos de candomblé. O candomblé aplicado aqui no Brasil, em nada tem a ver, em absoluto, tem a ver com o candomblé aplicado na África. É muito diferente, né? Então, ele está falando que tem a distorção e tem que estar dentro do conjunto das leis divinas, né? Aí ele continua. O que pode ser denominado como práticas mágicas populares. Então, se tiver dentro das leis divinas, mas está codificado, é uma prática, né? É uma codificação. Essa não se enquadra nas normas do culto umbandista ditadas pelo missionário e luminoso caboclo das 7 encruzilhadas, particularmente quanto à gratuidade, dispensa de oferendas votivas com sacrifícios de animais e a não utilização do sangue ritualístico. Então, ele coloca aqui que as regras ditadas, né, as normas, né, os dogmas ali colocados, ditados pelo caboclo das 7 encruzilhadas, que se manifestou no Zélio em 1908, ele limitou algumas práticas e colocou isso como uma prática da Umbanda, né? E aí continua. Respeitosamente e sem excluir nenhuma forma de mediunismo que almeja a caridade com Cristo. Diante da saudável diversidade da Umbanda, faz-se necessário, nesse momento da formação da consciência coletiva umbandista, a distinção das práticas mágicas populares, distorcidas, diante das leis de causalidade que regem a harmonia cósmica do verdadeiro movimento da Umbanda, que se espraia na Terra, provindo do espaço, com a finalidade de interiorizar nos corações e no espírito da caridade. As normas de culto ditadas pelo caboclo das 7 encruzilhadas servem como balizadores. E aqui é importante frisar isso, pessoal. Lembra que eu disse que a Umbanda não nasceu com o Zélio. Já tinham práticas aqui, ele vai citar umas religiões, a gente vai explicar. Então, ali é um balizador, é uma forma de você ter um ponto de medida, né, sobre as práticas dentro de cada terreiro. Aqueles que estão em dúvida sobre se o terreiro que frequenta são amparados ou não pela divina luz. Então, lembra? É um ponto de referência, mas não é o absoluto, né? Está claro que toda sorte de mediunismo tem um valor diante da inexorável evolução dos seres, desde que cada um seja dado em conformidade com seu merecimento e afinidade, necessidade de retificação e capacidade de assimilação, nada se perdendo no rumo ao Pai. O público espiritualista, que nos é simpático, impõe-nos o compromisso assumidos com os maiorais do espaço, para ditar elucidações ampliando o discernimento das coletividades encarnadas que leem nossas obras. Assim, esclarecemos que tipos de rituais confundidos com a Umbanda, como por exemplo, aí ele começa a falar alguns desses ritos que já existem há muito antes de 1908. Aí ele começa pela
a pagelança, que é um rito de xamanismo brasileiro em que o pajé incorpora em transe ritual com beberagem de ervas. Aí ele vai para outro. O tambor de mina, em que se mistura cultos de diversas nações africanas com a pagelança para passar as entidades de cura e para tirar o feitiço. Aí vai para outra religião, o catimbó, em que a fumaça da queima de certas folhas oferece êxtase, dando poderes sobrenaturais ao pajé e o colocando em comunicação com os espíritos. Aí vai para outro culto, o ritual da Jurema, em que os juremeiros manifestam-se índios ousados, violentos e ardilosos, ostentando enfeites de penas, cocares, tacapes, arcos e flechas, dançando em rito exterior que arrebata as populações carentes de assistência social e saúde, com suas ervas e raízes curativas, apresentando proeza fenômica entre o fogo, brasa e cacos de vidro. Outro rito. E os rituais africanistas, descaracterizados das matrizes ancestrais das nações antigas. Que é aquilo que eu falei, pessoal. É bem diferente. Tudo que é aplicado aqui no Brasil é bem diferente do que é aplicado lá, em sua origem. Porque foi codificando com a reunião desses povos que aqui no Brasil estavam, né? Uma porque cada nação que veio parar aqui veio de um lugar que às vezes até desconhecia a divindade do outro. Então, o lugar que era de um orixá nem cultuava o outro. Então, são coisas bem distintas que codificou e fez uma maneira de aplicar. Não se iludam com a aparência espiritual em que os espíritos com formas astrais, símiles aos da verdadeira Umbanda, nas apresentações e completamente diferentes de sua essência caritativa, alimentam-se energeticamente em ritos iniciáticos sanguinolentos, regalados entre danças e assépipes de pedaços de animais sacrificados e farofa, finamente temperados, que enche as covas estomacais, qual enterro famoso em atro sepulcral, tudo pago para o bem-estar dos médios inconsulentes. Afirmamos que nada disso é Umbanda, enquanto o movimento plasmado pelo Cristo cósmico que se irradia para a crosta terrícola do astral superior. A Umbanda é uma verdade que, independente da vontade e das suscetibilidades feridas de lideranças sacerdotais que cospurgam em seu nome sagrado com práticas que não são condizentes com a caridade referendada no Evangelho de Jesus. Por outro lado, reconhecemos a existência de vários ritos, uso e costumes da Umbanda. Alguns um tanto fetichistas, outros um pouco distorcidos. Aqui o grito exagerado, ali apoteose dispensável. Acolá um médio envaidecido com uma guia infalível. O consulente desejoso do milagre em seu favor, doa a quem doer. Aqui ele está falando, pessoal, daquele lugar que não está alinhado, que não está tendo o que vocês conhecem de fundamento, que é chamado desse modo,
e ele não usa de aparatos materiais para atrair os olhos dos homens, né? Para brilhar o olho do homem, né? E, às vezes em troca de moeda, né? Às vezes em troca de, às vezes, aumentar mesmo só o ego do médium. Nossa, você vai num lugar, eu quero passar com aquele médium que tá cheio de guia, não com aquele que tá só com um copo d'água. Então, isso não é uma medida para você querer ter contato com a espiritualidade, né? O hábil jardineiro do tempo extrai delicadamente os espinhos para não ferir as mãos. Nem tudo são belas e perfumadas rosas no jardim dos orixás. Aí aqui ele até cita outro livro, né? No atual movimento umbandista, isso é explicável pelo fato de termos padronização ritualística ou codificação, o que por sua vez acaba estontando os dogmas, tornando o movimento dinâmico e sempre em evolução, como tudo no cosmos. Oxalá em seus ditames prevêem o equilíbrio nessa diversidade. É oportuno registrar que os costumes africanistas tribais de religiosidade ancestral aportam no Brasil com a acentuada distorções de suas práticas originais. Já eram atacados pela Inquisição, antes das levas de escravos capturados serem jogados nos fetidos porões das naus portuguesas. Via de regra, isso foi intensificado aqui pela continuidade da opressão do clero, que redundou em várias outras adaptações, com raras exceções, que conseguiram manter os ritos primários incolumes. Impôs-se uma necessidade de sobrevivência da população negra ex-explorada, liberta da Lei Áurea, que ficou excluída no contexto social e entregue à própria sorte, sem nenhum apoio do Estado monárquico, que se curvava ao controle do catolicismo arcaico e perseguidor. Ambos se beneficiaram da pujança econômica oferecida pelo braço escravo. E aqui, pessoal, eu vou falar de uma coisa que é bem triste, né? Mas não tem como não falar de escravidão. Eu vou falar de uma prática que eram feitas pelos escravos, que estavam ainda fazendo resgate daqueles fugidos, aqueles recém-libertos, né? E o que eles faziam, pessoal? E vocês vão identificar como que isso foi distorcido para hoje. Então, o que eles faziam? Aqueles escravos, aqueles quilombos que ajudavam aqueles escravos que estavam recém-libertos. Eles paravam nas florestas, assim, nas esquinas, porque naquela época não tinha rua, né? Então, eles paravam nas encruzas e colocavam ali comida para que aquele escravo que estava fugindo há dias, que não tinha onde comer, não tinha o que beber, não tinha nada, ele conseguisse se alimentar e continuar fugindo. Então, quais eram os alimentos que ofereciam maior resistência para o corpo? A pinga, entre outros alimentos. E aí, o que acontecia? Para um senhor de engenho, um senhor não ir lá e queimar toda aquela comida que era deixada ali para esses escravos, eles faziam uma assinatura falando que ali era protegido por um Deus. E que se esse senhor fosse lá e desfizesse toda aquela comida, ele seria acometido de uma magia.
Então, muitas vezes os senhores, eles tinham medo de, mesmo quando eles achavam aquele local que ia dar força para aquele escravo que já estava muitos dias fugido, sem comer, sem água, sem nada, conseguir se recuperar um pouco, comer, beber, para continuar fugindo, eles ficavam com medo de desfazer aquilo ali, porque estava abençoado por um Deus maldito, que para eles o catolicismo era o que era o correto. E isso foi codificado, claro que as encruzas elas têm um fundamento magístico, né? Esse fundamento que eu estou falando, essas justificativas que eu estou passando aqui é uma justificativa histórica, tá? Não tem nada a ver com fundamento magístico, mas que foi distorcido, né, de uma forma muito ruim, de quem estava ali, aquelas pessoas que colocavam comida na esquina, essas coisas, estavam cultuando algo ruim. E na verdade era para aqueles escravos que continuassem, fugissem daquela situação que eles estavam. Então vê como que as coisas é falta mesmo de entendimento, né, pessoal? E foi muito distorcido, como tudo, né? Mas vamos continuando. Finalmente, livres os negros se viram sem as moedas dos patrões que os alimentavam. Sem o mínimo de manutenção de suas vidas, foram circunstancialmente obrigados a cobrar pela magia curativa que faziam gratuitamente aos senhores e às sinhás, no recotindo das senzalas de chão batido. Aí, pessoal, aqui, né, vejam bem, a maneira que eles tinham de se manter, e aí a gente vai entender um pouco que o que aquele escravo, sem lugar, sem moradia, sem nada, tinha para fazer. Como que ele ia trabalhar? O que ele sabia fazer? E aí, vejam, quando a sinhazinha ia na igreja, pedia, rezava e não resolvia, o que ela fazia? Ela ia lá no escravo e via que aquele curandeiro fazia um rezo que resolvia o problema dela. Sabia fazer um parto, as parteiras, sabia fazer um parto, sabia fazer algumas coisas com ervas que resolvia o problema. Estava dentro da luz. E aí, o que o negro recém-escravizado, não tinha onde morar, o que ele fazia? O que ele sabia fazer? O que ele sabia oferecer? Ele sabia oferecer a cura à sua maneira. Então, ele cobrava por aquele trabalho, que é o que a gente hoje em dia vê nos terapeutas holísticos, por exemplo. Mas que naquela época era bem distorcido. Então, se está cobrando, é magia negra. E pagar o dízimo na igreja não era. Pagar, né, dar terras, né, como a gente vê muito até hoje, essas terras tendo influência, né? Por exemplo, em Ribeirão Preto, o quadrante da Francisco Junqueira, da Avenida Independência, 9 de Julho, aquele quadrante que circula a catedral é todo da igreja. Todos os prédios que estão ali, eles pagam um tributo. Isso já está há muito tempo, não tem como tirar, porque é direito adquirido. Então, vejam, pessoal, que a distorção. Por que ele não podia fazer essa? Era o que ele sabia fazer. Ele não podia mais trabalhar e muitas fazendas não aceitavam. Alguns fazendeiros sim aceitavam, pagavam, mas muitos não aceitavam. Então, eles continuaram fazendo as famosas curas, curandeiros, né? Vamos continuar. Eram estimulados pelos constantes pedidos dos próprios homens brancos, que é o que eu acabei de falar, que furtivamente saíam das missas à procura e procuravam as chupanas de ex-escravos alforriados, os quais subitamente se viram transformados em ilustres magistas de aluguel.
E aí, pessoal, eu vou falar da parte que é a parte ruim, né? Que é a que todo mundo conhece. Muitos desses curandeiros, desses magistas que vinham com uma ligação, uma forma diferente de se ligar ao divino pelas ervas, pelos rezos, de forma diferente, eles ganhavam a moeda, alguns mantinham, uma nação inteira ali, né, com esse recurso. E alguns iam distorcendo isso para o lado negativo. Claro, começou aí a questão do dinheiro, né? Ter um grande valor, né? Então, existiam aqueles curandeiros magísticos puros, assíduos mesmo da luz, e existiam aqueles que com o tempo iam levando nas coxas, iam vendo o que era bom para si, e não alinhados com a lei divina, né? Aí ele continua. Distorceram, portanto, as leis divinas, resultando no vil mercantilismo religioso que viceja culturalmente em todos os recantos desta nação atual, formando o karma grupal a ser queimado no futuro, assim como foi no passado. Afinal, quanto vos vestimos com a coragem, com a roupagem transitória de Pai Benedito, perfilado na linha de frente da Umbanda, não fazendo a magia branca de raiz ancestral e originária do Congo, da Angola, da Etiópia, do Egito ou dos velhos templos da luz de nossa remota e saudosa Atlântida. Então veja de onde saíram os ensinamentos desses povos, né? A magia que praticamos do lado de cá, a pátrida referenda por leis cósmicas universais e imutáveis, não é atingida pelas ilusões dos homens, que infelizmente se perpetuam pelos equívocos que passam de geração em geração, ao longo das encarnações sucessivas desta pátria verde e amarela. Aí então, né, pessoal, muita história distorcida, né? Então vamos para a próxima pergunta. Historicamente, na África, o indivíduo se destribaliza, deixando nas lembranças de seu passado o culto e ritos ancestrais quando se transfere para as cidades, adotando rapidamente novos costumes religiosos. No processo de migração dos negros para o Brasil, isso não ocorreu. Por que essa inversão de comportamento? A manutenção das crenças nativas africanas pelos grupos raciais que vieram migrados escravos apresentou-se como uma maneira de sobrevivência em glória, que é aquilo que eu acabei de falar, pessoal. Na verdade, era uma expressão de revolta contra a nova condição imposta pelo dominador branco. O rélio das costas e as repetidas chibatadas fizeram curvar o corpo físico sobre o gante doloroso de muitas horas de trabalho no sol, mas não curvavam o espírito dos sacerdotes iorubás, angolanos e jejes. Os rituais e cultos de harmonização com as forças vivas da natureza, praticados no interior da África, onde os negros podiam conviver com a força dos orixás e senti-las encontrando forte similitude com a geografia brasileira, rodeada de matas, montanhas, lagos, cachoeiras, rios e mares. Então veja, pessoal,
Eles foram codificando, né? O homem se deixava a tribo para buscar vida nova na cidade. Por sua vontade, desejava ser considerado, incluído na nova sistemática social, tendo outra religião como forte, relevante e progresso, o que favorecia seus contatos e relacionamentos. Ao contrário, no solo verde e amarelo de enorme Brasil, a ser conquistado, o escravo não teve opção de escolha exterior. Diante da subjugação do escravizador, e se apegou interiormente às lembranças, como forma de adquirir ânimo para suportar os males. O que fez ser radicalmente fiel às suas origens. Dentro das senzalas imundas, as diversas religiões africanas se conectavam com os orixás por meio dos cânticos, os pontos cantados, velados e transes rituais, servindo como verdadeiros exaustores psicoemocionais da negritude. E juntamente com a utilização milenar das ervas, mantinham a saúde de seus membros. Não sabiam todos os envolvidos que as tradições preservadas estavam de acordo com os ditames cósmicos que impunham o enredeamento kármico dessas várias tribos negras com a raça branca, em que o excesso de hoje para muitos foi a ausência de ontem, para outros tantos. O negro dominado e submisso de agora foi o dominador orgulhoso de antigamente. Nas conquistas fraticistas de novos territórios, aquele que é perseguido e rejeitado hoje também realizou tal feito no passado. Houve perfeito equilíbrio no calendário divino, ocasionando sábia inversão de papéis que levou espíritos endurecidos à retificação nas leis espirituais, as quais se entendem indistintamente sobre todos. Independente da raça ou cor de pele, pois são aspectos transitórios em forma de perenidade do amor que perdoa e não subjuga? Aí ele já começa outra pergunta. Ele coloca aqui, né, ele faz esse apontamento, que é isso que muitos doutrinadores, né, não gostam das leituras de Ramatiz, porque ele traz esse esclarecimento da lei do retorno. Então, se aquele povo estava passando por um grande sofrimento, houve ali a incidência da lei, né? Embora os excessos do homem, houve a incidência da lei divina, né? Então, tudo que a gente faz, a gente vai ter de volta, né? Então, é por isso que muita gente não gosta dos livros dele. Mas vamos para outra pergunta. O Brasil tem larga tradição católica, originária preponderantemente de Portugal, país de extrema devoção de santos, com os quais os fiéis estabeleceram relação de favor sempre em troca de algo. Então você vê aqui, pessoal, eu tô lendo a pergunta e já vem uma reflexão, né? Da onde será que a gente tira essa energia de troca? Que a gente acha que tudo é uma barganha. Eu te dou, você me dá. De quem fundou o Brasil. Presumindo intimidade com as coisas do sagrado. Isso não é intensificado na Umbanda? É perguntado para ele. Se essa troca
é só a um aspecto e uma característica umbandista. Eu te dou, eu tenho que pagar. É sempre uma troca uma barganha com a espiritualidade. Ele está perguntando se isso é restrito da Umbanda, né? Aí começa. A fé católica nos santos e milagres eram comuns aos portugueses que aportaram no Brasil. Os lusitanos, acostumados às rezadeiras, com promessas aos santos padroeiros, seus intercessores divinizados, acreditavam que seus pedidos eram levados mais rapidamente a Deus. Na luta dos conquistadores contra os índios selvagens e negros sem alma, pela preservação da povoação dos territórios, invocaram os santos guerreiros como Santo Antônio, São Jorge, São Sebastião e São Miguel. Contra as doenças de pele e tuberculose, hidrocefalia, entre tantas outras enfermidades da época que acometiam seus familiares, reivindicavam apoio dos céus por meio das ladainhas e autoflagelações a São Roque, São Brás e São Lázaro. Das mulheres com bom comportamento, exigiam que durante as missas intermináveis ficassem ajoelhadas, orando à Virgem Maria. Em suas aparições como Nossa Senhora das Dores, da Conceição, do Parto, características das famílias patriarcais portuguesas que elegiam a pureza de Maria como modelo de comportamento para as moçoilas e matronas. Na verdade, o catolicismo colonial é profundamente mágico e místico. Mesmo o clero proibindo as superstições pagãs. Nossa, pessoal, aqui é bem... Quando a gente vai ter a oportunidade de ver se eu trago uma outra obra que fala que todo culto, muita parte do culto da Igreja Católica é pagã. Taxadas de heréticas em plena vigência inquisitorial. O discurso doutrinário não pregava a inexistência dos fenômenos ocultos e milagrosos. A maneira velada, os clérigos incentivaram essas práticas mágicas de apelo ao divino para conseguir benesses materiais. Desde que a intervenção ao sobrenatural na vida dos crentes fosse propriedade da igreja e por ela patrocinada. Assim, bentinhos, figuras e medalhinhas de santos, depois benzidos pelos sacerdotes e colocados debaixo do travesseiro e colchões, detinham poderes miraculosos. Quando costurados em um pequeno pedaço de pano, viravam amuletos poderosos contra forças maléficas do demônio. Ter em casa um vidro com água benta garantia a proteção contra maus espíritos, bastando espargi-las nos cantos, entre cânticos. As fitas cortadas e abençoadas pelos padres nas missas dominicais, se amarradas na cintura do crente, removiam dores, nevralgias e problemas na coluna. Para as almas alcançarem os céus, além da imprescindível extremoção, quanto mais velas, novenas e ladainhas fúnebres, maiores seriam os portões de entrada do paraíso. Todo o fascínio magístico do catolicismo se confundia com a missa dominical. As rezas ritmadas e sinos
e campanulas, o altar com ossos e pedaços de roupas de santos, a purificação pela fumaça aromática dos incensários, os anjos e querubins retratados na abobada celestial dos tetos das capelas, sobre os olhos intimidadores dos crentes pedindo. Tudo isso estabelecia uma fascinação mágica de que as lideranças eclesiais se aproveitavam para reprimir os fiéis, convertendo-los e atraí-los. Pessoal, vale a pena aqui pausar e falar que, como toda religião, não é só parte ruim. Não é só coisas ruins que tem no catolicismo. E falando da egrégora é uma coisa e pessoas são outra. Então, a gente tem que saber separar, né? Continuando. Os negros e índios das cidades, proibidos de entrar pela porta principal das igrejas, eram acomodados em pé nas laterais. Aos fundos, os melhores lugares eram da nobreza branca, e ficavam totalmente submetidos à religião do conquistador português, sendo convertidos, porém, preservando sua religiosidade original sem perda da sua fé ancestral. Nos dias atuais da Umbanda, essa relação de troca mágica entre os consulentes pedindo e os espíritos ainda visível, de fato, a grande aceitação das tradições afro-ameríndias amalgamadas com o espiritismo e com os santos católicos penetrou intensamente a alma mística dos brasileiros. Existe um infindável número de terreiros umbandistas e centros universalistas em que é possível o estreitamento de contato com os espíritos dos mortos, criando uma relação mágico-religiosa personalizada pelo transe mediúnico. Nela, deságua o karma grupal, que envolve as individualidades encarnadas e desencarnadas em suas redenções espirituais, pois todas estão retidas no orbe terrícola, impedidas momentaneamente de alcançar o transporte cósmico que as levará às novas paragens espirituais, como dizem os pretos velhos em suas mensagens simples e de grande sabedoria. Quando a pedra aperta o sapato, há de se parar um pouco para aliviar a dor do pé, podendo o filho continuar depois a sua caminhada. Considerando o mediunismo de uma forma ampla, o qual não se restringe à Umbanda, não se deixe enganar, tendo em vistas que as preces veladas, as posturas silenciosas e compungidas de muitos espíritas e espiritualistas da nova era são recheados de pedidos íntimos e secretos de apelo materialista, além de muito escasso no merecimento, de acordo com as leis de causa e efeito, e respeitando o livre-arbítrio do próximo. Na relação individual com o plano espiritual, são inevitáveis os maneirismos e condicionamentos mentais arraigados no consciente, como podem deduzir ao se avaliarem em seu íntimo. Então, pessoal, ele está falando, né, que mesmo nas casas que tem essa prática,
universalista, né? Pode sim, como qualquer outra, como na católica, como qualquer outra, achar essa prática distorcida das leis divinas, né? Então serve para que a gente fixe o nosso balizador ali, né? Nas regras deixadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, mas também tem outros que trouxeram outras regras. Busquem aquilo que está ressoando como verdade dentro do seu propósito, né? Porque afinal você vai para uma casa frequentar por conta disso, tá? Então nós encerramos aqui, paramos na página 42. Eu vou deixar aí e até a próxima, viu, pessoal?